Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Me permita fazer esse vídeo aqui no Não Importa o que Digam off-topic, também com o tópico do Palmeiras e mais um sobre o GI. Inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô zoadaço, por isso que eu tô subindo esse vídeo. Eu teria uma live hoje com o Manga, mas provavelmente, cara, eu dormi 3 horas essa noite, uma sinusite absurda, então provavelmente não vou fazer live por conta dessa condição de saúde. Peço pra você deixar o like e me permitir abrir esse vídeo com off-topic. Mas cadê o Super Corinthians, campeão da taça Paulistão Obsessão? Eu não tô desrespeitando o Paulista e tampouco menosprezando o título do Corinthians. Mas que realmente, cara, era tudo muito artificial, isso eu não tenho dúvida. Desde ontem a imprensa paulista coloca o Dorival como novo técnico do Corinthians e diz aí que vai assinar hoje, né? Não sei se vai, porque tem 3 times que querem o Dorival. Um indiretamente, um diretamente e um que talvez não, só quer, que é o Grêmio. O Grêmio quer o Dorival, mas dificilmente, né? O Dorival vai pro Grêmio, vai aceitar esse desafio. Outro time que quer o Dorival, mas talvez não vai falar agora, é o São Paulo, que abriu 4 empates. Eu acho que o São Paulo deu um descanso ao Dorival ali para fazer uma proposta e está nesse momento empurrando com a barriga o Zubeldia. Apesar de que, né, se a gente analisar o que o Belmonte disse, falou que o Zubeldia não vai ser trocado do cargo. Eu acho que é aquelas coisas de dirigente. São Paulo quer sim o Dorival, só que deixou ele descansando. Nisso, o que, que aconteceu? O Corinthians antecipou, e aí é o que eu quero trazer aqui esse off-topic. Dorival não acerta o Corinthians. O Corinthians, para mim, ele foi maquiado desde o ano passado. Se a gente analisar a série de vitórias do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que engana muito esse campeonato, né? Pensa no campeonato para enganar trouxa é o brasileiro. Se você pegar, por exemplo, o Juventude hoje está à frente do Corinthians com saldo negativo, muito maior do que o do Corinthians, que é de um gol, né? De menos um gol. Então, assim, o Dorival Júnior, ele pode até fechar com o Corinthians, mas não acerta o Corinthians. Com essa defesa que o Corinthians tem, eu tô pra ver o Dorival Júnior acertar um time que tem a defesa que o Corinthians tem. Né? A gente viu o trabalho do Dorival à frente do São Paulo, do Flamengo, do Ceará e à frente da seleção brasileira. É um técnico que faz muito bem o arroz e feijão, mas não é em cima disso que eu quero comentar. É quando a gente vê como estava a fase do Palmeiras, né? Porque a gente vai discutir uma situação aqui tão surreal sobre o Palmeiras que vocês vão entender o porquê que eu estou trazendo o assunto do Dorival. Perder para esse Corinthians essa final de Paulista realmente beirou o inadmissível. Porque é só ver o que o Corinthians construiu em Sul-Americano, o que construiu nesse começo de brasileiro, depois que ganhou o título. É só ver as falas do Memphis Depay sobre o próprio Corinthians. A gente perdeu então para um time desorganizado, perdeu então para a gente mesmo. Por quê? Porque depois que o Palmeiras perde o título para o Corinthians, ele abre uma sequência que ninguém tem no mundo. Olha que loucura. Eu separei aqui para a gente debater uma coisa e ver o quão maluco é esse futebol brasileiro. Olha só, lembra que a gente fez uma. E ainda sobre o Dorival, que é um off-topic aí, porque é o assunto do momento, eu pago pra ver dar certo no Corinthians. Vamos ver se vai dar certo. Eu pago pra ver. No cenário político que encontra o Corinthians, o Dorival, eu pago pra ver. No São Paulo, eu acho que a volta do Dorival podia render alguma coisa. No Corinthians, eu pago pra ver dar certo. Mas veja aqui, aqui era o cenário pós-Corinthians. Até agora, inacreditavelmente, o Palmeiras ganhou todos os jogos e caminha pra cá. Ainda tem 3 pra fechar o mês, então calma. Ninguém tá falando que a gente vai fechar o abril só com vitórias, mas é só pra você ver até aqui o quão surreal é essa sequência. Que o Palmeiras tem: Sport Cristal ganhou, Sport ganhou, Cerro ganhou, Corinthians ganhou, Inter ganhou e agora caminha pro Fortaleza. Eu ainda acho que é muito difícil a gente fechar sem derrota. E o surreal é isso daqui, ó. Eu separei os principais equipes do mundo hoje pra gente entender que nem eles, que tudo bem, enquanto o abril do Palmeiras é o start da temporada, para os clubes europeus está fechando a temporada, certo? Campeonatos nacionais estão fechando, a Champions League em fase final, então, enquanto pra gente está abrindo a época, para eles está fechando. Isso tem que ser levado em consideração. Mas mesmo assim, cara, eu peguei aqui a tabela do Brasileirão, e o Palmeiras está aí em segundo colocado. O Bayern de Munique hoje fez poucos jogos em abril, mas chegou a perder aqui para a Inter, né? Então, assim, o Bayern de Munique já perdeu, que é o líder do campeonato alemão hoje.
A Inter de Milão empatou com o Bayern, tá? E empatou com o Parma, ou seja, a líder do campeonato argentino, ou o líder do campeonato argentino, tem 2 empates, um com o Milan e um com o Parma. O Barcelona hoje, que é o líder do campeonato espanhol, tem uma derrota para o Borussia, tem um empate com o Betis. O PSG, que jogou pouco também em abril, se a gente analisar o PSG, talvez é o time que corre um pouco por fora dessa análise, mas mesmo assim ele perdeu para o Aston Villa classificando na Champions. Não deixa de ter perdido. Como eu disse, adversário diferente, ligas diferentes, mas só para você ver o quão surreal é você pegar um mês inteiro e abrir ele só com um ciclo de vitórias. O Liverpool, que é o time do momento, pô, que é líder da Premier League, perdeu para o Newcastle e para o Fulham. Só para vocês terem uma noção. E o Boca Juniors no campeonato argentino, que também é hoje o líder, não tem só vitórias. A gente analisar aqui o Boca Juniors, ó, tudo bem que também, só para deixar claro, né, o Boca jogou pouco em abril, ele tem a vitória contra o Defensa e uma derrotinha aqui para o News no mês 3, mas é no finalzinho do mês. Então, janeiro, fevereiro, março. Finalzinho de março eles perderam para o News. Então, é para a gente entender, tá? Que quando a gente abriu essa série, Palmeiras vinha de uma derrota para o Corinthians e um empate. Não jogando nada, cruzando bola dentro da área, jogando de uma forma escrota. O Abel muda o jeito do time jogar depois do segundo confronto. Se a gente analisar o segundo confronto contra o Corinthians, ele já não é igual ao primeiro. Ele foi diferente. Ele foi mais de bola no chão. O time sai de 30 a 40 volumes de cruzamento para menos de 10 na média. Um pouquinho mais de 10. Vou colocar uma média de 10. O time passa só a ganhar. Será que o arroz e o feijão não é sempre aquilo que dá certo no futebol? Será que muitas invenções da forma de jogar e principalmente futebol não é bola no chão? Futebol é bola circulando pelo alto ou é bola circulando pelo gramado? Pergunto para vocês. A melhora do Palmeiras também é significativa pela melhora da sua ideia de como atacar, de como jogar, de como agredir os adversários. Então, cara, isso é importante porque eu abro falando de Dorival Júnior, o Corinthians, por exemplo, eu estava analisando a sequência, com o Ramon ou com um novo treinador, vai ter uma sequência melhor porque é fácil a sequência do Corinthians. O Corinthians tem uma sequência fácil. Tem o Flamengo ali, de difícil, no meio de uma sequência de 7 jogos vencíveis. Então, para você ver como o futebol brasileiro ilude e engana, o próximo treinador do Corinthians tende a perder menos do que o atual. E se o atual for mantido, ele vai perder menos do que ele estava perdendo. Simples assim. Porque é muito perante aos adversários. Quando o Palmeiras abriu essa época aqui, a gente previa derrotas, não é por Cerro, por Sport Cristal e Corinthians. É por como estava o Palmeiras. Como que estava jogando, como que a gente estava escolhendo nossas rotas de ataque. Da pior forma possível. Hoje o Palmeiras é um dos principais times do mundo em performance, porque botou a bola no chão. E eu quero fazer uma menção, que eu não tinha dúvida, a esse cara aqui. O Agustin Giai, ele praticamente ganhou todos os duelos individuais contra a equipe do Inter. Foi impressionante a performance do Giai dentro do jogo. E era um jogador que a gente colocava, muita gente, eu não, mas muita gente colocava como descartável no Palmeiras, né? Então, Giai e Felipe Anderson, se a gente analisar, renasceram o setor direito do Palmeiras do que se diz respeito à performance. Porque aquele setor direito só funcionava em torno do Estevão. E eu tenho um vídeo aqui que eu até falei, não sei se tá no Não Importa, se tá no Insta Verde, que eu falei assim, meus amigos, me desculpe assim, cara, mas o Giai, pra mim, é melhor do que o Mike e pode ser melhor que o Marcos Rocha. Tá aí numa das últimas transmissões, como a gente faz nos dois canais, eu já não sei onde tá. E eu até falei pra vocês que eu acho que o lado ofensivo dele ainda não apareceu e vai aparecer. O lado ofensivo do Giai é melhor do que o do Mike. Se a gente analisar, o Giai que foi contratado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, assim, em meio a críticas que se tem aqui no canal, ou nos dois canais, é legal que a gente lembre desses momentos, para você que é a audiência do nosso ao vivo, que a gente falou sobre o Giai, inclusive mostramos em uma live
o Giai na capacidade ofensiva. E por quê? Por ter um Estevão lá na frente, aparece muito pouco. E aí o Abel, o que ele faz? Quando ele pensa no Mike, ele pensa no Mike como um camisa 7. Ele mesmo falou isso. O Mike para mim é um 2 e um 7. O Giai também pode ser um 2 e um 7. Mas não um 7 igual o Dudu. Mas sim um lateral apoiador. Nessa nova fase do Palmeiras, bola no chão. Desculpa aqui, tá, rapaziada, que eu tô realmente péssimo, cara, de saúde. O Palmeiras vai proporcionar aos jogadores, tá, uma nova leitura por parte do seu torcedor. Aquele Palmeiras que fazia a bola navegar na área, né, flutuar até a área, é um Palmeiras que não vai ajudar o Vitor Roque, é um Palmeiras que não vai ajudar o Paulinho e é um Palmeiras que não vai ajudar nenhum jogador. Sabe quem que o Palmeiras vai ajudar nesse modelo de jogo? Gustavo Gomes, que hora ou outra vai acertar um lançamento. O setor defensivo, porque o Palmeiras sempre foi um time que teve muito a sua defesa como um pilar sólido e às vezes o ataque não aparece, não figura entre os melhores, mas a defesa sim, o saldo de gols é muito pela defesa e não tanto pelo ataque. O Palmeiras sim, teve nos campeonatos brasileiros que ganhou, teve ataque extremamente positivo. Mas numa média, o Palmeiras se destaca muito mais pela defesa do que pelo ataque. Nesse momento, é a melhor defesa da competição. E para fechar, do Vitor Roque, tá? Que tá aí no título do vídeo também. Todos se preocupam com o gol do Vitor Roque, né? Principalmente quando não é palmeirense. Já saiu. 2. Então é de muita canalice falar que o gol do Vitor Roque não saiu. Quando um dos dois anulados, para mim os dois anulados tem discussão, mas um deles, o segundo que ele fez, o segundo gol que foi anulado, para mim foi legítimo. E mesmo que não tivesse sido legítimo nenhum dos dois, o Vitor Roque para mim já marcou gol, tá? Porque o lance do gol do Vitor Roque é um lance milimétrico. Então tem que ser muito canalha na imprensa, e tem muitos, para falar que ele ainda não marcou. Realmente não marcou um gol válido, mas marcou 2. E o que ele está entregando é muito curioso, essa imprensa que fala do Vitor Roque e que enaltecia o Rony, que ficava sequências e sequências de jogos sem fazer gol, mas que ele era voluntarioso. O Vitor Roque é voluntarioso, tem qualidade e já marcou seu gol. Só não foi válido. Porque lembra? Existia até comparações, né? Do Rony marcando gol contra ninguém. Pega os gols do Rony até agora. O nível dos adversários. Cadê o Rony ajudando o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, cara? Cadê? Cadê a vitória do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro? Então, por parte da imprensa, a gente vê esse tipo de debate e é realmente para confundir a cabeça de qualquer torcedor, né? Vitor Roque tá jogando muita bola, mesmo ainda não marcando um gol oficial. O mesmo serve pro Paulinho, que em poucos toques na bola aí, nos 2 jogos que jogou, trouxe uma qualidade diferente para esse ataque. Comenta aqui embaixo, tamo junto, pessoal. Desculpa aqui que eu tô péssimo. Até mais tarde ou amanhã e valeu.